aspecto muito importante, que existiu um nascimento de uma direita, ascensão de um discurso cristão conservador, Sim. de uma direita que não existia, porque antes a gente vivia uma hegemonia cultural da esquerda, que ainda é muito preponderante, em imensa medida preponderante. E os nossos jovens chegam na faculdade, vários dos nossos jovens de igreja, a gente perde para o mundo, no momento de faculdade, justamente por uma visão de esquerda de mundo. Eles são levados por uma pauta de, aspas, aí, justiça social que não reflete valores, não reflete a moralidade cristã e bíblica. E essa ideia surgiu a partir de autores como Gramsci, dizendo que o marxismo não deveria mais ser lutado na trincheira pelas armas, mas sim pela influência, pela ideia, na superestrutura, como eu chamava, eles passaram a invadir a superestrutura em uma série de dimensões, e o discurso da esquerda, a visão da esquerda, passou a dominar artes, cultura, mídia, imprensa, universidades, e uma visão de mundo que colide com a nossa visão cristã. Antes eles falavam que existia um sistema opressor, que era o capitalismo, e era os operários contra os chefes, os donos das fábricas. E depois falaram, não, existem outros sistemas de opressão. Um outro sistema de opressão é o patriarcado. O homem oprime a mulher e as crianças. Existe outro sistema de opressão que se chama moralidade judaico-cristã. A família, a vazão de casamento, a igreja. Essa visão de uma moral objetiva é opressora. Porque quando você não tem uma verdade, aí você tentar impor uma visão de verdade sobre outros, isso é opressor. Existe ainda uma visão de que existe uma supremacia branca, supremacistas dois que querem impor, por serem brancos, a sua visão sobre pessoas não brancas. Então, o marxismo, ele vira um marxismo cultural, em que existe uma guerra cultural. Essa guerra cultural acontece, uma guerra pela nossa mente, acontece lá nas universidades. Existe doutrinação, fiz faculdade federal, universidade federal, e eles só ensinam um lado da história, eles não ensinam uma perspectiva de direita. E a gente acaba perdendo uma geração. Como ou mesmo neutro, né? Não é neutro. Exatamente, não é neutro, não apresenta os dois lados. Tudo bem se ele tiver lado, mas ele tem que apresentar outro lado. Eu só aprendi um lado na faculdade. Eu dei uma filtrada e depois eu fui aprender ao longo dos anos. Fui ver que existia um outro lado que não conhecia, que não me foi apresentado. Como não perder esses jovens para o mundo? Quais são as esferas de influência? Quais são os montes que a gente tem que ocupar, Theo, para a gente avançar nessa batalha cultural? E tem gente que critica a polarização, vou encerrar falando isso, sob o ponto de vista cristão, e tem uma crítica que a gente tem que fazer à polarização, mas tem uma coisa que é boa na polarização. A crítica à polarização eu não posso tratar a pessoa de quem eu discordo como meu inimigo, com ódio. Eu não posso xingar. Eu, como cristão, tenho que amar todos, inclusive o meu inimigo. Eu tenho que amar, tratar com respeito, com decência. Não posso ferir a dignidade da pessoa. Mas tem um outro lado, que a polarização decorre de que antes a gente tinha uma hegemonia da esquerda. E hoje, pela primeira vez, a gente tem vozes de direita, cristãs, conservadoras. E essa contraposição é absolutamente necessária. Então, ser nós contra eles é simplesmente a decorrência da nossa divergência. E eles apontam o dedo para nós, polarização, quando na verdade a gente tem uma discordância de visão do mundo, tem que ser respeitada. E não amassada e deturpada e extinguida com cancelamentos, com humilhações, com pressões para que as pessoas de direita sejam demitidas. E aí, como a gente avança nessa batalha cultural para a direita ganhar espaço para os jovens? Não é engraçado que aqueles que pregam a tolerância acabam sendo os mais intolerantes, né? Exatamente. Então, quer dizer, a tolerância só serve quando é do meu lado. Quando você é diferente do que eu penso, então aí não, isso é polarizado. Não preciso exercer tolerância. Você está falando sobre uma questão que eu fico vendo hoje, sabe, Deltan, que tem muito a ver. Eu mencionei rapidamente a minha ótica em relação à igreja evangélica. Você está falando aqui sobre jovens cristãos. Então, o primeiro ponto que eu acho é assim, tem alguma coisa que a gente tem que olhar nossos púlpitos. E eu não estou falando de um púlpito físico. Mas eu acho assim, tem alguma coisa em relação à teologia que nós estamos pregando e difundindo que não fortalece ou não contribui para uma vida missional do jovem evangélico na sociedade. Um dos teólogos que eu tenho lido ultimamente é Scott McKnight. E ele fala assim, ele diz, os púlpitos forjarão as nossas comunidades. Então, como vai o púlpito, assim vai a cidade. Então, para pensar nisso, eu acho que quando a gente prega uma mensagem e uma teologia que ela é, número 1, dualista, você divide o teu mundo. E você treina aqueles que estão na igreja a pensar em enxergarem o mundo entre sagrado e secular. Então, conversas e papos como... papo de crente, de valor de crente, tem que estar dentro da igreja só. Fora da igreja, não. Por quê? Igreja é o lugar, o âmbito sagrado. Então, quer dizer, a academia, não posso ter conversas e nem difundir minhas ideias bíblicas na academia, porque lá é um ambiente secular. Eu só posso fazer isso no meu grupo pequeno, na minha cela, na casa do irmão lá que está tocando violão e depois a gente vai ter uma palavra. Ali eu posso difundir aquilo que eu acredito que a Bíblia me fala sobre família, sobre casamento entre um homem e uma mulher. Agora, eu fazer isso dentro de uma sala de faculdade lá da Federal de Goiás ou Federal do Paraná, isso aqui não, aqui é um ambiente secular.
essa divisão de sagrado e secular, ela... Deixa eu fazer uma observação muito rápida. Isso é grave o que o Theo está falando, porque quando aconteceu isso em escolas lá no Nordeste, em Pernambuco, o Ministério Público instalou um procedimento para investigar. Exato. Pessoas se reunindo no intervalo. Exatamente, os intervalos bíblicos. Exato. Então, quer dizer, essa mentalidade de dualismo, e daí o jovem crente, ele cresce pensando o seguinte. Eu estava conversando com o pastor uma coisa essa semana. Falei, cara, a gente está tendo que falar para alguns líderes, não estou falando pastores, mas líderes, estão liderando ministérios na igreja. Cara, você no trabalho, não glorifica a Deus, você fala palavrão. Ah, mas eu estou no meu trabalho, com meus colegas que não são crentes. Justamente, você tem que ser sal da terra e luz do mundo lá. Então, quer dizer, coisas básicas, Deltan, que nós aprendíamos na escola dominical, na época que tinha escola dominical, que eu acho que uma das questões é também que está faltando ensino bíblico nas igrejas evangélicas do Brasil. Mas a gente ensina, aquilo, você tem que ser a mesma pessoa na presença de Deus, e obviamente ele está em todo lugar, na igreja, na presença dos seus pastores, dos seus pais, dos seus professores, e com seus amigos, na rua, na quadra, jogando bola, na escola, seja onde for. É uma questão assim tão básica, mas às vezes para alguns jovens, quando você começa a permitir uma mentalidade dualista, sagrado e secular, inconscientemente o cara já entra num culto de uma igreja evangélica, ele já sabe como se portar. Ele sabe levantar a mão, ele sabe falar amém, sabe falar glória a Deus, ele vira pro vizinho e fala, Deus te abençoe, você vai ter uma semana de vitória. Ele sabe fazer todo o roteiro evangélico. Saiu o dia seguinte para trabalhar de manhã, para a faculdade, ele também já vai usar o linguajar diferente, vai rir das piadas que normalmente ele não participaria daquelas rodas dentro da igreja. Então, quer dizer, você já começa a ver, é inconsciente, só que a pessoa sabe, aqui eu me importo desse jeito, ali eu me importo desse jeito. Agora, a gente pode olhar e falar assim, isso aqui é uma hipocrisia, sim, mas quando chegar no momento de se posicionar por valores da sociedade, você vai fazer a mesma coisa. Então, você vai concordar, a Bíblia fala que casamento é isso, que a vida é assim, que a liberdade de escolha, o livre-arbítrio é assim, assim que eu tenho que lidar com o meu dinheiro, assim que eu tenho que enxergar a produtividade, mas aqui eu vou escolher ir de acordo com aquilo que a imprensa fala. Então você não está, ou com o que a academia fala, ou que a tradição, a cultura do meu ciclo social fala. Então, quer dizer, você começa a ver a discrepância e você pode pensar, cara, você não consegue enxergar isso? Daí eu falaria, isso aqui vem lá de trás. Não é uma coisa que simplesmente o cara fala assim, cara, eu tenho medo de me posicionar por aquilo que eu acho que é valor conservador no meio dos meus amigos da faculdade. Não, você está falando de uma mentalidade lá atrás que é dualista, onde a gente está dividindo. E qual que seria o antídoto disso? Vivermos uma vida holística. Tem um termo no latim que é coram Deo, onde eu vou viver minha vida sob o olhar de Deus. Né? Deo, de Deus, e coram, até essa palavra C-O-R-A-N, o cor, C-O-R, vem de córnea do olho, no latim. Então, quer dizer, literalmente o olho de Deus. Eu quero viver minha vida debaixo do olho de Deus. Na academia, debaixo do olho de Deus. No ponto de ônibus, debaixo do olho de Deus. Dentro do meu quarto em casa, debaixo do olho de Deus. No cinema, debaixo do olho de Deus. Na faculdade, no trabalho, etc, etc. Então, tudo que eu faço, eu estou pensando, isso glorifica a Deus? Isso aqui é ser sal da terra, luz do mundo? Não só dentro da igreja, mas fora da igreja. E quando a gente começa a pregar essas verdades bíblicas, a gente começa naturalmente a ver, talvez não imediatamente, mas em questão de tempo, um jovem mais ativo. E também, quer dizer, eu até falaria, uma das coisas que eu acho que ressurgiu, sempre esteve presente, mas ressurgiu pós-pandemia, Deltan, é uma coisa de escapismo. Onde tem pregado uma ideia de Maranata, que não é um Maranata saudável de eu anseio Jesus voltando. O pau está quebrando, esse mundo está uma lástima, o Brasil já era, então termina tudo, explode tudo e me tira daqui. E daí você tem jovens que começam a se enfiar de uma maneira figurativa nos porões das igrejas evangélicas e não vão mais se engajar na sociedade. Eu vou ficar aqui, só falando Maranata, e eu vou me isolar. E a melhor coisa que eu posso fazer é esperar Jesus voltar. Mas e se ele não voltar em 20 anos? Quase um novo monasticismo. É bem isso. É muito similar a isso. Então, quer dizer, como os monges se isolavam da sociedade, né? E não estão engajados dentro... eu lembro, quando eu estava... Você trouxe um pouquinho da minha biografia, eu estava sendo treinado com um grupo para nós irmos para fazer ministério no Egito. E um monge copta veio falar com a gente. Ele estava na Inglaterra, numa base missionária. Ele veio falar com a gente uma semana. Então, o meu líder, que era... inglês, falou assim, na verdade é americano, vai morar na Inglaterra há tanto tempo. Ele falou assim, eu vou trazer aqui um amigo meu, um baita homem de Deus, é um monge copta. E o cara realmente era um baita homem de Deus. O cara entrou lá e realmente o cara vivia uma vida santa. E era piedoso, assim, você sentia que, tipo, nossa, esse cara aí, você experimenta. A gente ficou lá uma semana inteira. Só que daí um dia eu tive um pensamento, que eu não falei pra ninguém. Por muito tempo, não falei pra ninguém. Mas fiquei pensando, Deus, esse cara, ele ficou no deserto literalmente 3 anos sozinho. No deserto, lá do Egito.
como monge. Eu falei, em 3 anos, sozinho, eu falei, eu acho que eu também ficaria um pouco mais santo do que eu sou hoje. Não vai ter ninguém lá no deserto para me tirar do sério. Não vai ter ninguém com quem eu consiga fofocar. Não vai ter nenhum, eu era solteiro, né? Não vai ter nenhuma mulher aqui que eu vou começar a ter que lutar com pensamentos. Entendeu o que eu tô falando? Então, quer dizer, se o cara tá sozinho lá no meio das areias, da duna, eu acho que eu fico mais santo. Então, quer dizer, eu fico pensando, não, eu não tô querendo tirar o valor do monge copta do monasticismo dele, mas o que eu tô falando nem todo mundo é chamado para isso. A maioria dos cristãos são chamados para ser sal da terra e luz do mundo na cidade.